Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de história do livro 3, certo? E hoje o nosso conteúdo, olha só, vai ser bem interessante. Migrações internas, né? O que nós vamos falar, né? Por que tem essa unidade 3 e por que tem migrações internas? Olha que gatinho lindo. Esse gatinho ele tá mostrando o quê? Um mapa, não é? O mapa, né, para que vocês, né, que a gente vai estudar o quê? Entradas e bandeiras, que são expedições que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, né, eles começaram a fazer estudo do território, né? Não só isso, mas também estudo que procurar riquezas, né? Então, o interesse deles aqui no Brasil, ao chegar, assim, eles tiveram um impacto muito grande quando viram aquelas riquezas, né? Um monte de riqueza, ouro, prata, né? A vegetação, né? O pau-brasil. Então, isso foi crescendo os olhos deles, não é isso? Então, como nós vamos conhecer mais um pouco, né, daqui por diante, sobre essas expedições de entradas e bandeiras, certo? Então, gente, como a tia estava falando, nós vamos também conhecer a diversidade, né, cultural do Brasil, né, do território, que na época era Brasil colônia, tá? Então, como tem aí no início, olha só, nesse capítulo você vai estudar como a circulação de pessoas e a diversidade de culturas, né, transformar o território do Brasil colônia. Né? Então, veio quem? Os portugueses, né? Quando chegaram aqui, chegaram ao Brasil, eles encontraram quem? Os indígenas, né? E depois vieram quem? Os africanos, né? Que é os escravos, né? Escravizados, né? Os africanos que vieram depois, né? Então teve essa diversidade cultural, né? Não só eles, mas outros povos que veio depois, como nós estudamos no nosso livro 2, né? Nós estamos agora no livro 3, a nossa primeira aula, certo? Então, gente, as nossas páginas vai iniciar da página 214, como vocês viram aqui, já está mostrando, e até a nossa página 218, tá bom? Olha só, nós vamos falar muito sobre esse assunto, pessoal, e é bem interessante, é bem legal mesmo, é bem bacana, tá? Vocês vão gostar. Então, gente, olha só, no nosso livro, como vocês estão vendo aí, né, conversa vai, como vocês já viram falando anteriormente, né, que quando os portugueses chegaram aqui, eles viram, né, a diversidade, né, aquela grande floresta, né, aquela coisa bonita, exuberante, né, então eles ficaram o quê? Abismado. Então eles começaram a explorar, não é isso? Olha só, então como aqui está dizendo no início assim, ó, assim que chegaram ao Brasil, os portugueses se depararam com grandes florestas. Como os colonizadores exploraram esse território desconhecido. Então eles exploraram como, né? Levando a riqueza da gente do Brasil para fora. Não é isso como nós estudamos no nosso livro 2, não foi? Então vamos dar continuidade aqui. Olha só, como a tia acabou de falar, olha só. Então os portugueses se estabeleceram no Brasil para buscar o quê? A tia já acabou de falar anteriormente. Ouro, prata e outras riquezas, né? Como eu falei sobre o pau-brasil, não é isso? As ervas finas, não é? Que eles queriam muito, porque lá na Europa era muito valorizado, não é? Então o valor era muito alto, como a tinta do pau-brasil, que é o vermelho, né? Que é a cor avermelhada. Então eles precisavam, que eu já tinha explicado
livro 2, né? Então, eles exportavam, por quê? Porque tiravam aquela cor avermelhada para poder pintar os tecidos, né? Os finos tecidos. E eles vendiam, né, por uma fortuna, né? E ele era muito cobiçado, porque só quem usava mais esse tipo de cores eram as pessoas que tinham condição, os ricos, né? Da época, não é, pessoal? Olha só. Então, aqui pergunta o seguinte: olha, deixa eu ler esse texto aqui. Os portugueses se estabeleceram no Brasil para buscar ouro, prata e outras riquezas. Para eles, o território era diferente de tudo que já tinham visto antes. O que você imagina que eles encontraram quando aqui chegaram? Então, eles encontraram quem? Logo quando chegaram, os indígenas, não foi, pessoal? Os indígenas, né? Depois que eles encontraram os indígenas, eles viram que aquela riqueza, o que? A floresta, né? Aquela vasta floresta, aquelas riquezas naturais, não foi? Então, você pode acrescentar riquezas naturais, né? E aí você pode falar que foi o quê? Né? A prata, o ouro, né? Para o Brasil, como nós já sabemos, não é? As ervas. Então, olha só, primeiros exploradores, né? Então aqui nós vamos falar das expedições. Lembra que logo no início a tia comentou com vocês? Pronto, então essas expedições, gente, eram grupos de pessoas que viajavam explorando o território, tá? E mapear, o que quer dizer mapear? Eles faziam o que? Eles começaram a fazer os mapas, né, de algo, né, de algum lugar. Então, eles, para conhecer o território, eles faziam esses mapas. Então, tem essas expedições, que no caso tem as expedições bandeiras, né, entradas e bandeiras, que nós vamos já falar sobre elas, tá? E nós vamos conhecer mais. E bem abaixo, que a tia está continuando aqui, como eu já falei para vocês, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ficaram impressionados com as riquezas naturais que encontraram aqui, né? Então, a notícia das riquezas que eram exploradas aqui por eles, que se espalhou pela Europa toda. Então, os outros, né, reinos, os outros estrangeiros já ficaram de olho, né? Já queriam também pegar a fatiazinha do bolo, né? Então, queria explorar também o Brasil. E aí, o que foi que aconteceu? Os portugueses, muito espertos, o rei de Portugal, né, muito esperto, foi o quê? Ele começou a proteger, né? Ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer expedições para proteger aquilo ali. Então, ele começou a mapear as regiões, né? Como tem aqui, olha só, para proteger as terras da colônia de outros reinos, as autoridades portuguesas, né, organizaram expedições que ajudaram a mapear a região. Olha só, viu, gente? Eles já ficaram de olho, não é isso? Então, essas expedições, elas são chamadas de entradas, né? Então, era organizada pelo quem? Pela autoridade. Quem era a autoridade? O rei de Portugal, certo? Então, para o quê? Para saber o que é que tinha naquele território, mapear o território. Então, para poderem conhecerem, controlar melhor o interior do Brasil. Com isso, muitas cidades, né, foram fundadas, né, no litoral brasileiro, que era por onde os integrantes, né, das expedições entravam, né, nesse território, tá? Então, olha só, aqui vocês estão vendo quem? Olha, Brás Cuba. Ele era o explorador que fundou a cidade de Santos, em São Paulo, tá? E ele, olha só, foi um dos exploradores, não é? E aqui nós temos na página 216
Além dessas expedições entradas, como a tia já falou, né, que ele fazia o quê? O mapeamento, ele conhecia o território. Tinha também as expedições de bandeiras, né, como as expedições bandeiras. Essas expedições eram particulares, como ela era organizada pelos comerciantes, fazendeiros, né, sem o financiamento do rei de Portugal, tá? Do Reino de Portugal. Os integrantes, né, das bandeiras, eles foram chamados de bandeirantes, como geralmente, né, as bandeiras, né, partiam para quê? Né, de São Paulo, né, eles partiam de São Paulo, os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas, certo? Então, gente, as bandeiras, elas foram responsáveis por grande ampliação das fronteiras brasileiras, certo? Pois ultrapassaram os limites, né, estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, né? Com esse avanço, eles, né, conheceram vários outros territórios, né? Pelo território. Então, as bandeiras, eles procuravam que riquezas, como quem? Como prata, ouro e pedras preciosas, né? Então, eles capturavam também quem? Olha só, os indígenas. E eles faziam os indígenas de escravizados. Era. Então, eles eram escravizados, né? E abriam caminhos, né? Então, eles faziam com que os indígenas trabalhassem para eles, como já conheciam, né, muito o território, então eles eram apanhados, eram escravizados e abriam os caminhos para poder eles percorrerem e pegarem essas pedras preciosas, né, como eles queriam. E quando começaram a fazer isso, eles fizeram o quê? Eles invadiam, eles destruíam quem? Os quilombos, né? E os povoados, né, de escravizados, eles fugiam, né? Eles fugiam e eram livres, eles fugiam de algum dos senhores, como eu já tinha explicado lá no livro 2, né, que os escravizados eles fugiam, né, dos senhores iam para onde? Para os quilombos, né? Ficavam lá escondidos. Então, quando esses expedições das bandeiras, né? Os bandeirantes viam os escravos, né? Os quilombos, eles destruíam. E aí os escravizados tinham que fugir novamente, né? Por conta disso. E além dos escravos, além dos fugitivos, também os libertos, que eram os libertados que não tinham para onde iam, os quilombos também. E aí aconteciam isso, né? Eles destruíam, né, os lugares. Então, gente, olha aqui. Nós temos entradas e bandeiras. Essa tá na página, nós estamos na página 216, tá? Temos o seguinte: entradas e bandeiras foram expedições para a exploração do Brasil, certo? Que a gente já tinha explicado. Elas tinham semelhanças e diferença entre si. Anote no quadro abaixo as características de cada uma delas. Então, aqui, ó, quais eram os objetivos das entradas? Lembra que eu já expliquei para vocês? As entradas, ela tinham o objetivo de quê? Né? De mapear, não era isso? Mapear os territórios, né? Mapear o território. Né? E era organizado por quem? Pelo rei de Portugal, não é isso? E os bandeirantes que eu acabei de explicar para vocês eram o quê? Eram expedições, né, liderados por quem? Pelos fazendeiros e pelos quem? Pelos comerciantes. E o que era o objetivo dessas expedições? Procurar ouro, prata e riquezas, pedras preciosas, não era, pessoal? Então, nós vamos colocar aí, tá bom? Nós vamos digitar. Então, o objetivo de entradas eram o quê? Eram mapear o território, né? Combater os invasores também, não era? Porque eles ficaram
preocupados, né, para que eles não entrassem outros reinos, porque o rei de Portugal queria só para ele, né? Então ele teve esse site, né, essa ideia que eu digo, para combater. Então eles faziam o que? Eles mapeavam e combatiam o que? Os invasores estrangeiros e fundavam cidades, né? Esses eram o objetivo das entradas, que era por quem? Pelo rei, né? O governo português, tá? E as bandeiras, pessoal, as bandeiras eles encontravam ouro, né, especiarias, né, aprisionavam também os indígenas, destruíam os quilombos. Lembra que eu te explicou agora? Pois então, e eram feitos por quem? Pelos comerciantes e pelos fazendeiros. Então nós vamos colocar tudo isso aqui, né? Vocês vão colocar no de vocês e a tia vai colocar também aqui no dela, tá certo? Então, deixa a tia colocar aqui. Ah, não tá digitando. Mas vocês coloquem aí o de vocês. Digitem no livro de vocês, que a tia explicou, tá bom? A tia explicou aqui que entradas era o quê? Né? Era para proteger, mapear os territórios, proteger, né, contra os invasores, né? Contra os invasores, certo? E eram quem? Pelo governo português, tá? E as bandeiras, que exploravam, né? Procuravam as terras, né? Aliás, procuravam ouro, prata, né? Especiarias e destruía quem? Os quilombos, não é isso? Fazia os índios de escravos. E quem eram que fazia isso? Aí você bota comerciantes e fazendeiros, certo? Vamos para a página 217? Vamos lá. Olha assim, vida na estrada. Olha só, os integrantes das bandeiras e das entradas, que são as expedições, percorriam longas distâncias, né? As viagens poderiam durar semanas, meses ou até anos, tá, gente? Então, aqui nós temos o glossário falando que vai ter já essas duas palavras que vocês não conhecem. Então, nós temos que estudar, né, o glossário primeiro para saber o que é que significa. Então, mamelucos, significa filhos de português com indígena. Áridas, muitas secas. Áridas, aliás, desculpa. Áridas, muitas secas. Então, os bandeirantes, eles costumavam levar quem? Os indígenas como guia, como a tia acabou de falar. Eles faziam com que os indígenas fossem escravizados e abriam caminhos para poder eles passarem, né? Eles faziam eles como guias, tá? Porque eles não conheciam a floresta, o território, né? No caso, floresta porque era mata fechada. Então, os indígenas ajudavam a abrir o caminho, né? Então, eles também conheciam a região e eles tinham medo do perigo, né? E pegavam os índios para isso. Porque tinham também animais, por que do perigo que eu tinha tá falando? Porque tinham os animais selvagens e os animais que eram venenosos, né? Então, os grupos, eles formados pelos bandeirantes, né? Os indígenas e os mamelucos, como eu já falou, que são os filhos de portugueses com os indígenas, com as indígenas, né? Português com a indígena. Transformavam a passagem natural. Então, eles transformavam, que era natural, eles faziam com que destruíam, né? A paisagem para poder eles passarem, fazer as estradas, o caminho para poder passar. Eles abriam caminho pelas florestas e andavam por regiões áridas, né? Regiões secas, né? Como a tia acabou de falar. Então, muitas vezes os bandeirantes, eles guerreavam com os indígenas, né? Que resistiam à escravidão. Então, os indígenas começaram a resistir, não queriam ficar sendo escravizados. E, então, eles guerreavam, muitos morriam, né? Muitos sofriam, né? Então, aí o que que aconteceu? Para se alimentar, além da comida que levavam consigo, os exploradores caçavam e pescavam.
né? Então, eles, além de levar comida, eles ainda caçavam os animais e pescavam. E isso os índios também ficavam muito chateados, porque eles cuidavam muito bem da floresta, né? Que eles viviam, né? Da natureza, né? Então, gente, aqui nós temos na página 218, nós temos aqui, observe uma imagem, uma arte que tem a seguir. Você vai observar essa imagem. Olha só, certo? Ó. Então, aqui nós temos índio preso, ó, correndo, amarrado aqui, tá vendo? Com corda nas mãos. Nós temos esse índio aqui triste. Nós temos, olha só, esse aqui quando eles guerreavam, né? Ficavam feridos. Então, aqui nós temos o seguinte: quem são as duas pessoas à esquerda da imagem? Então, eles são à esquerda da imagem, quem são? Os indígenas, né, pessoal? À esquerda da imagem são os indígenas, não é? Então, vocês estão vendo aí na imagem, né, que ele pergunta quem são essas pessoas que estão à esquerda, né? Então, são os indígenas, tá? Como vocês estão vendo aí, são os indígenas, tá? Pronto. E aí ele pergunta: quem são essas pessoas que estão deitadas? São quem? Os bandeirantes, né, pessoal? Os bandeirantes. Olha só, os bandeirantes. Aí o que que você vai fazer? Aqui pede para voltar para a página 215 e compare as imagens. Para você, qual imagem é mais próxima da realidade dos bandeirantes? Explique sua resposta. Então, nós vamos voltar lá para a página 215. Observe essa imagem. Agora, vamos lá para a página 215. Observe essa paisagem aqui na página 215. Olha só. Né? A paisagem aqui, ó. Né? Que é um dos bandeirantes, não é isso? Então, o que que ele pergunta? Ele pergunta o que que ele pede que vocês expliquem aí. Ele fala explique sua resposta. Então, você vai mostrar aí, vai explicar o que que acontece. Então, esse daí, né, no caso, a imagem mais próxima que tá aí é o do século, no caso lá, é a pintura, não é isso? É a pintura, as pessoas, né, que foram exploradas no século 17, né, gente? Então, essa obra aí do Henrique Bernardilli, é a mais próxima da realidade, né? Então, nós vamos lá, que é a pintura, não é, pessoal? Olha só, essa pintura aqui é mais próxima da realidade, tá? Porque essa daqui ele tá muito bem, né? Direitinho, obrigado. Só que a próxima da realidade é justamente essa daqui. Por quê? Porque os bandeirantes, eles faziam isso, né? Exploravam os indígenas, faziam os indígenas sofrerem. Então, essa daqui, ela é a mais próxima da realidade, tá? Do Henrique, né? A pintura do Henrique, tá certo? E nós vamos ficando por aqui. Você escreve a sua opinião, você olha lá, escreve direitinho, tá? A tia já fez a primeira, a letra A, a letra B. Nós vamos ficar por aqui com o nosso conteúdo, né? O nosso início de aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre mais, né? Sobre mais essas explorações, tanto bandeiras como bandeiras e entradas, e vocês vão lendo, tá? Na medida do possível, vão lendo, vão fazendo as atividades. Não deixe as atividades atrasarem, pessoal, tá? Então, façam as atividades direitinho, tá bom? Então, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas, tá bom? Tchau.